Oi, pessoal. A gente vai começar hoje a nossa primeira webconferência sobre a nossa disciplina Tópicos Especiais em História Moderna. Como vocês sabem, essa disciplina eu estou dividindo com o professor Josemar. Então, eu vou fazer a primeira parte da disciplina, os primeiros 2 capítulos do nosso material, e depois o professor Josemar vai trabalhar os 2 outros capítulos, ok? Queria chamar a atenção de vocês que a disciplina de tópicos especiais em História Moderna, ela, como é uma disciplina optativa, ela tem um recorte diferenciado daquele que vocês viram nas aulas de História Moderna. Nós discutimos e decidimos abordar, no decurso dessa disciplina, aspectos ligados à construção do que a gente reconhece como sendo uma das principais dicotomias do mundo moderno, que é a distinção entre o público e o privado, tá? Então, como vocês devem ter visto na ementa do curso, nós vamos trabalhar de que maneira essa ideia de um corpo privado com novas fronteiras, novas sensibilidades, como isso se organiza a partir da época moderna e de que maneira nasce também a ideia de um público diferenciado do mundo antigo, do mundo medieval, um público, inclusive, que vai estar sob a ação de uma determinada ideia de privacidade que vai influenciar, inclusive, a construção dessa ideia de privacidade, tá? Então, vocês vão ver com o professor Josemar posteriormente a questão do nascimento da opinião pública moderna, enfim, e como essa opinião pública se relaciona à cultura democrática e como isso vai se manifestar no decurso da época moderna, tá? Eu gostaria de começar hoje já chamando a atenção da importância de vocês estarem com a leitura feita previamente. O material está sendo postado na plataforma e vocês devem ler previamente, exatamente para que vocês tenham mais facilidade na hora de acompanhar as aulas que estão sendo ministradas aqui pela webconferência, tá? Uma outra coisa importante que a gente deve começar já a princípio destacar é que até a Idade Média, falar da ideia de um indivíduo como esse sujeito que tem direitos, deveres, que escolhe que roupa vai usar, o que vai comer, ou que pelo menos pensa que escolhe tudo isso, né, como nós estamos acostumados hoje, é falar de uma ideia que não existe. Tá? Na verdade, até o final da Idade Média, esse indivíduo ele sempre está enquadrado dentro de solidariedades que são coletivas, são feudais, são comunitárias. Enfim, essas solidariedades e esses vínculos encerravam esse indivíduo dentro da família, especialmente. Não existe a ideia de um indivíduo para fora da família, e essa família dentro de determinados grupos. Portanto, não existe nenhum público, nenhum privado. Essas coisas acabam por se confundir, pelo menos até a Idade Média, tá? E é interessante que, se a gente observar a sociedade do século XIX, a gente já percebe uma mudança completa nesse cenário. No século XIX, a gente tem uma sociedade povoada por anônimos, né, que é, nesse sentido, algo muito parecido com o que a gente vivencia na atualidade, tá? Ou seja, as pessoas já não se conhecem mais, o trabalho, o lazer, o convívio passam a estar em compartimentos estanques, ou sejam, separados, tá? E esse indivíduo que começou a emergir no final da Idade Média, ele agora, mais do que nunca, se sente senhor, né, de suas escolhas, do seu estilo de vida, enfim, e acaba se recolhendo para uma determinada ideia de privacidade que vai sendo elaborada no decurso desses séculos da época moderna, tá? Então, a construção histórica da vida privada, ela é fundamental para que a gente possa entender também a ideia de vida pública, tá? Que é uma das dinâmicas fundamentais das sociedades modernas, tá? Lembrando que é na época moderna que surge a ideia de cidadão, tá? E não mais a ideia do súdito, né? Então, o cidadão é o sujeito que tem participação política, que tem uma opinião a dar sobre o sistema em que ele está inserido, que vai se manifestar não necessariamente como parte de um corpo, de um estamento,
mas enquanto indivíduo, tá? Por isso a questão da opinião pública é também uma questão fundamental dentro dessa discussão entre o público e o privado, tá? Então eu queria fazer esses apontamentos iniciais para a gente poder entrar no nosso capítulo 1. O título do capítulo é A Construção do Espaço Privado na Modernidade e seus Desdobramentos, tá? Eu acredito que vocês devem ter lido o texto do capítulo, mas eu vou destacar aqui alguns trechos e gostaria que vocês estivessem atentos, porque vocês têm exercícios para fazer e depois avaliação, e isso vai voltar nas reflexões posteriores que vocês farão. Bom, todo mundo aqui sabe o que é o WhatsApp e Facebook, né? Eu acho que esses ícones são ícones extremamente conhecidos, né, na nossa geração, né? As pessoas, aliás, os estudos mostram que as pessoas gastam cada vez mais tempo se relacionando por meio de mídia social do que de outra maneira, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento pessoa a pessoa, que parece estar vivendo um processo de enfraquecimento crescente, pelo menos desde a segunda metade do século XX, e que se acelerou nas últimas décadas do século XX. Pois muito bem, a compra do WhatsApp pelo Facebook, que aconteceu em 2014, foi uma compra bilionária, ela acabou revelando o interesse por essas interações particulares, não é? Como algo muito cobiçado pelas empresas, tá? Como assim essas interações particulares? A gente escolhe com quem a gente quer falar, não é? Então você vai para o Facebook, você aceita ou não a amizade de alguém. Se a pessoa discorda de você, você vai lá e simplesmente tira essa pessoa do seu hall de amigos. Às vezes eu quero falar de maneira mais privada, eu posso chamar inbox. No Facebook a gente pode fazer isso, no WhatsApp a gente pode criar grupos específicos para tratar de assuntos específicos. Então observem que cada vez mais parece que a gente tem preferido essas formas de comunicação privadas e mais ainda formas de comunicação instantânea. Há hoje, inclusive, uma discussão na França sobre a necessidade de se regulamentar o acesso a essas mídias, quando elas são utilizadas para o trabalho, por exemplo, no horário de descanso do funcionário, né? Quem nunca recebeu um WhatsApp no fim de semana pedindo coisa relacionada ao trabalho que joga a primeira pedra? Então, a gente acaba vivendo uma sociedade pautada na ideia do instantâneo, da resposta que tem que ser feita imediatamente. Enfim, os correios, por exemplo, estão se transformando em um tipo de serviço obsoleto. Se usa cada vez menos os correios, tá? Entre os mais jovens, inclusive, poucos já escreveram uma carta. Então, tamanha a influência que essas mídias instantâneas e privadas têm sobre nós. Quando a gente abre a internet, a gente encontra uma série de blogs em que as pessoas estão ali contando sobre a sua vida, revelando aspectos que naturalmente seriam considerados aspectos da vida privada. E a gente tem, inclusive, uma impressão de que, com o crescimento do acesso à internet, nada mais é privado. Tudo se tornou público, não é? Há uma ênfase tão grande no eu, nesse eu privado, que ele acaba se transbordando para a esfera pública e ocupando todos os lugares. Então, é como se todos tivessem obrigação de estar sempre visualizando aquilo que está acontecendo na vida privada do coleguinha, né? Interessante a gente fazer essa reflexão. Parece que sempre foi assim, né, gente? Sobretudo entre os mais jovens, mas não é verdade. As coisas não foram sempre assim. Então a gente vai começar esse capítulo exatamente fazendo essa reflexão sobre como, do ponto de vista histórico, isso se constituiu. Tá? Então observem que quando a gente fala da vida privada, tá? A gente começa a perceber que ela não é algo próprio da vida humana. Tá? Então, ao contrário do que a gente pode imaginar, vida privada não é algo natural. Tá? A vida privada, na verdade, ela é uma construção. Ela não esteve sempre presente na existência humana. Ela é uma invenção, inclusive, recente, de acordo com o Philippe Henriet e o Georges Duby, que são dois grandes estudiosos da Idade Média e do período moderno. Tá? Por que eu estou dizendo que é uma invenção relativamente recente? Por que esses autores apontam como uma invenção relativamente recente? Tá?
É porque até a Idade Média, na verdade, não se tinha nenhuma vida privada. A vida cotidiana, ela transcorre de maneira pública, na verdade. Você não tem uma ideia de uma dimensão privada durante a Idade Média, tá? Então eu selecionei todas as imagens que eu vou usar na aula de hoje, são imagens de época, exatamente na tentativa que vocês visualizem um pouco esse contexto, tá? Então é como se todas as atividades acontecessem sob o olhar de todo mundo, tá? Você tem uma comunidade que enquadra e limita esse indivíduo, você tem o seio familiar, que faz toda uma vigilância sobre a vida desse indivíduo, enfim, todo mundo se conhece, normalmente a gente está falando de um universo que é um universo muito mais rural, tá? Então todo mundo sabe quem é quem nesse universo, tem a igreja, enfim. Então ainda não se falava de privado. Então a própria palavra privado, ou vida privada, não é uma categoria que existia na Idade Média e mesmo no início da época moderna. Na verdade, no início da época moderna, o que a gente encontra em termos de uso, de expressão, é a palavra particular. Tá? O que é o particular? O particular é tudo aquilo que não está relacionado com o Estado, tudo aquilo que não é a coisa pública. A coisa pública são os negócios do Estado, né? Os cargos, as funções do Estado, enfim, tá? O particular é aquilo que é resolvido pela família, no interior da família, tá? Então, a gente tem aí já uma distinção inicial, uma distinção entre o público, que é a coisa do Estado, tá? O particular, que é exatamente aquilo que não está relacionado ao controle do Estado, tá? E o privado, que começa a se construir no decurso do final da Idade Média e do início da modernidade, tá? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que essa conquista da ideia de uma intimidade individual, ela vai acontecer na Europa no decurso do século XVI até o século XVIII. Então são 3 séculos que a gente deve observar esse movimento, tá? E um fator primordial na consolidação desse espaço, né, desse espaço diferenciado, inclusive, para a vida privada, está ligado à consolidação da própria ideia do Estado moderno, já que o Estado moderno tem feições distintas, não é, daquelas que organizavam a vida no mundo medieval. Não é? Então, observem que, de acordo com o Chartier, tá, a fronteira entre o domínio público e o domínio privado, ela vai começar a ganhar um novo traçado a partir das novas competências das autoridades públicas, das autoridades comunitárias, que estão ligadas, portanto, a essa nova feição do Estado, que é uma feição, sobretudo, administrativa e burocrática, tá? Então, a partir do Estado é que se delimita os espaços próprios da existência privada. É algo que a gente deve observar, tá? Então, nesse contexto, inclusive, a própria ideia de civilidade e de intimidade talvez nos ajude a entender a construção desse limite entre o público e o particular. Esse particular que vai dar origem ao privado, tá? A civilidade ela acaba regrando muito mais a existência coletiva, né? Enquanto que a intimidade ela consiste nessa busca por espaços mais solitários, mais reservados, enfim, tá? Enquanto a civilidade ela foca a separação dos corpos, não é? O controle dos afetos, enfim, a intimidade ela vai dizer respeito às aproximações afetivas, com amigos, familiares, amantes, enfim. Tá? Então, há todo um contexto que está se alterando. Tá? Entre o século XVI e o século XVIII, pequenas mudanças vão revelar, então, uma nova atitude, tanto em relação ao corpo do indivíduo, quanto em relação ao corpo dos outros indivíduos, tá? Então, como se relacionar com esses indivíduos, né? O que passa a ser desejado em termos de
de comportamento, tá? Essas são algumas questões que a gente deve ficar atento e a gente vai voltar a falar delas, tá? Então, observem que sempre que a gente falar de civilidade, a gente está falando de normas que passam a regrar a existência coletiva, tá? Então, o foco da civilidade está na separação dos corpos e no controle dos afetos, tá? Então, de que maneira você deve se vestir para uma determinada ocasião, de que maneira você deve se portar, onde você deve colocar as mãos, se você deve escarrar em público ou não, se você precisa usar um talher individual ou não, enfim, tudo isso passa a ser regulamentado por essa ideia de civilidade. Por que que isso se torna algo tão preemente na época moderna? Vocês devem se lembrar que desde a Baixa Idade Média, a gente está vendo um crescimento urbano. E esse crescimento urbano implica em ter cada vez mais um número maior de pessoas convivendo em um espaço menor. Portanto, a chance de conflito, a chance de desentendimento também é maior nesse espaço. Portanto, a civilidade, ela passa exatamente por essa tentativa de controlar os corpos, os afetos, tá? No sentido de estabelecer qual é o limite, até onde o sujeito deve ir nesse seu comportamento, tá? Enquanto que quando a gente fala de intimidade, tá? Que é a intimidade que vai dar origem à ideia de uma vida privada, não é? A intimidade, ela consiste exatamente na busca por esses espaços solitários. Ou seja, ela busca não o afastamento que a civilidade impõe, mas sim a aproximação afetiva. Mas não é a aproximação afetiva de todos, tá? É a aproximação afetiva dentro de determinados grupos, que são os grupos familiares, os amigos, os amantes, enfim, tá? Eu tirei aí duas imagens do final da Idade Média e início do Renascimento, que mostram exatamente essa ideia, né? Do sujeito sozinho, não é? Em contemplação, enfim, lendo alguma coisa, enfim, ou então em parceria, mas em um grupo muito mais restrito, tá? Então, observem que está havendo uma mudança, e essa mudança, ela passa também por uma mudança no gestual, tá? As atitudes se alteram nesse contexto, tá? Essa é uma outra imagem que data do período do final da Idade Média, início do Renascimento, tá? Que ela mostra bem um aspecto que vai sofrer talvez mais claramente o impacto da civilidade, tá? Que é a questão da alimentação. Tá? Até o final da Idade Média, era comum que você levasse a mão, por exemplo, ao prato comum, à travessa, onde estava servida a comida, enfim. Era comum comer numa mesma travessa, era comum beber numa única taça que circulava a mesa toda, tá? Agora, no decurso da época moderna, isso vai se alterar. Tá? A gente vai ter agora lugares individualizados à mesa, é como se uma redoma se formasse ao redor do indivíduo, tá? E agora você tem a obrigação de usar um talher individual, um prato individual, um copo individual. Você não pode mais levar o garfo do seu prato à travessa. Quer dizer, isso tudo passa a ser regulamentado por um novo padrão de comportamento, tá? Então, entre o século XVII e XVIII, cada comensal, ele passa a ser dono de um prato, de um copo, de uma faca, de uma colher, de um garfo, de um guardanapo e de um pedaço de pão. Tá? É como se nós tivéssemos uma cúpula invisível que separasse cada um no lugar que ele ocupa a mesa, de maneira que ele não ultrapasse o espaço daquele que está sentado ao seu lado. Tá? Então, até a regra de não colocar os braços sobre a mesa, quer dizer, nós consideramos até hoje falta de educação o sujeito colocar os cotovelos sobre a mesa, porque isso poderia invadir o espaço do outro, de quem está sentado ao nosso lado, tá? Então, essas regras, na verdade, elas se inscrevem dentro dessa ideia de civilidade e dessa preocupação de regular, portanto, o contato entre os corpos, não é? E de controlar também os afetos, enfim, tá? O Estado europeu moderno, ele vai, na verdade, propiciar um conjunto de transformações afetivas e psíquicas, segundo Norbert Elias, que vai resultar
e empurrar a intimidade cada vez mais para espaços que são espaços privados, tá? Então, na verdade, o Estado moderno ele vai criar regras extremamente rígidas de convivência pública, de forma que determinados comportamentos só podem ser aceitos ou tolerados na intimidade, tá? Então observem que nós acabamos internalizando boa parte dessas regras. Determinados comportamentos a gente já aprende desde que nasce, pode-se dizer assim. Eles parecem fazer parte já da nossa natureza. É o que não fazer em público, tá? A gente passa a infância toda ensinando isso para as crianças. Quer dizer, qual é o limite? O que é o tolerado? Então, a vida pública, a gente precisa escolher o que a gente vai mostrar na vida pública, tá? Diferentemente da vida privada, onde o sujeito vai ter, então, uma esfera em que ele pode se revelar na sua intimidade, tá? Esse controle cada vez mais severo das pulsões, das emoções, enfim, ele é marcado dentro dessa lógica do Estado moderno por um senso cada vez mais elevado de pudor, tá? Então, o resultado disso é que determinados comportamentos, eles passam a ser considerados comportamentos constrangedores. Então, eles já não devem ser feitos em público, não é? Afinal de contas, eles precisam ser subtraídos do olhar dos outros. Me lembro sempre tem um livro da Danusa Leão em que ela fala sobre a questão da etiqueta, né? E ela diz assim que palitar os dentes é uma coisa tão ofensiva que se você precisar mesmo fazer isso, que você palite os dentes no banheiro com a luz apagada, para que nem você veja o que você está fazendo. Tamanho o constrangimento desse tipo de comportamento, tá? Então, falando de uma regra muito contemporânea, mas, por exemplo, na passagem do século XIII para o século XIV, nos manuais de etiqueta que aparecem nesse período, a gente vai encontrar regras como não é de bom tom limpar a boca na toalha da mesa ou nos punhos, ou não é de bom tom que você arrote a mesa e nem que você escarre na presença da pessoa com quem você está conversando. Quer dizer, isso pode parecer para a gente assim, nossa, mas precisa dizer isso? Bom, se estava escrito no manual, provavelmente porque as pessoas faziam, né? Então, é importante que a gente perceba que as coisas elas não devem ser naturalizadas na nossa interpretação. Olhar a história é entender também uma coleção de comportamentos que podem ser bastante distintos, inclusive, daqueles que a gente considera tão naturais, tão cotidiano no nosso, na nossa vivência na atualidade, tá? Bom, então o resultado desse controle cada vez mais forte do Estado sobre determinados comportamentos do indivíduo aparece principalmente então nessa divisão mais nítida entre os comportamentos públicos e os comportamentos privados, tá? Para a gente poder entender esse processo de privatização do comportamento, eu lancei mão de alguns indícios apontados pelo Philippe Henriet a respeito desse processo, tá? E ele destaca alguns itens, tá? A literatura da civilidade, que eu já comentei, que estava comentando até agora. Ele destaca também o aparecimento dos diários íntimos, que mostram o desejo do homem de se autoconhecer, não é? A troca de cartas entre amigos e amantes, o prazer de estar sozinho, que também é uma novidade que começa a emergir na época moderna, tá? A escolha deliberada dos amigos, ou seja, você já não é obrigado a considerar como amigo todos aqueles que convivem, por exemplo, com a sua família, você escolhe aqueles que são os seus amigos, enfim. E do ponto de vista material, talvez a mudança mais significativa seja a mudança na casa, a transformação na arquitetura da casa, tá? A casa vai sofrer uma mudança no decurso da época moderna, ela vai ganhar espaços menores e espaços mais especializados, tá? Então, a sala de estar, por exemplo, ela aparece durante a época moderna, o gabinete íntimo,
onde o sujeito escreve, onde ele pode botar os seus livros, enfim, tá? A própria ideia de quartos individualizados também é uma invenção que vem, que aparece já na época moderna, tá? Então, para a gente poder entender esse processo, é fundamental que a gente verifique de que maneira esses indícios, na verdade, eles vão se consolidando, tá? Queria também chamar a atenção de vocês que o fato da gente elencar alguns indícios não significa que tudo aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares da Europa, tá? Na verdade, esse movimento é um movimento que tem ritmos próprios de acordo com cada lugar, ok, pessoal? Bom, o primeiro item nessa progressiva privatização que a gente destaca no texto, a primeira fase dessa progressiva privatização, está, segundo o Henriet, na conquista da intimidade individual. Ou seja, né, esse espaço em que o indivíduo vai se instalar no isolamento, tá? E a maneira mais factível de perceber essa intimidade individual está, sem dúvida, em refletir sobre as mudanças na construção das casas, tá? Essa nova organização de espaços particulares, tá? Acaba revelando o crescimento de uma determinada ideia de uma intimidade individual, tá? Então, observem que a casa, ela passa a se opor às praças, às ruas, ao espaço que é o espaço público, tá? Mas a gente está falando, sobretudo, de uma transformação que ocorre no meio urbano, em primeiro lugar, tá? Então, as pessoas, elas passam a organizar a sua casa, elas passam a organizar a sua intimidade no lar. Então, a gente tem aí duas gravuras, uma do final da Idade Média e uma do início do Renascimento, tá? Em que a gente pode perceber, na primeira, a gente tem aí uma parte interna da casa, tá? Vocês podem perceber que está tudo cercado no entorno, a gente tem uma criada na imagem pegando água, e aí uma senhora, uma senhorita, tá? Em contemplação aí, tá? Enfim, e na tela ao lado a gente tem um casal de comerciantes, essa é uma tela bastante conhecida, e essa é uma pintura que foi feita no quarto deles, tá? Então a gente percebe os chinelos, do lado aí do Sr. Arnolf, tá? A gente percebe atrás a cama do casal, o espelho na parede, enfim, o cachorrinho, tudo isso indicando, tá, um espaço ali de convívio desse casal, um espaço mais privativo do casal, tá? Então, a conquista dessa intimidade individual, ela se apresenta, sobretudo, ligada à busca pela organização desses espaços mais particulares, tá? Observem que alguns lugares vão se transformar, inclusive, em lugares privilegiados para a busca dessa intimidade individual, tá? Então, pequenos jardins, o escritório, enfim, alguns objetos que as pessoas passam a colecionar como forma de se lembrarem de determinados momentos, seja de amores, seja de amizades, enfim, tá? A troca de retratos entre amigos, entre parentes, enfim. Isso tudo tem como característica a questão da amizade, que agora, mais do que nunca, aparece como um elemento dessas escolhas individuais, tá? Uma outra coisa que eu queria destacar é que até o século XV, por exemplo, a casa ela não é mobiliada, tá? E é muito interessante a gente observar como isso, na verdade, vai se alterar no decurso da época moderna, como isso vai se alterar. A gente vai ter cada vez mais, no decurso da modernidade, a casa ela vai ganhando cada vez mais adereços. Ela vai ganhando quadros, ela vai ganhando retratos, ela vai ganhando lembranças de viagem, ela vai ganhando, portanto, características cada vez mais individuais, tá? Então, no século XIX, a casa ela está cheia de móveis e de pequenas lembranças que não precisam ter valor econômico, mas elas têm valor sentimental. Então, o próprio objeto ele vai ganhando também outras características ligadas, sobretudo, a essa troca de afeto, tá? Aí tem duas imagens que eu queria destacar com vocês, tá?
que são imagens do século XVIII já, tá? Ligada a essa ideia da constituição desses espaços fechados de habitação, né? Então, essa ideia de que as pessoas elas passam a organizar a sua casa e a sua intimidade, tá? Então, você passa agora a escolher, inclusive, aquilo que compõe esse ambiente, tá? Então, há uma mudança na maneira como se trata o espaço da casa, tá? Agora é um espaço mais afetuoso, exatamente porque é nele que estão também as suas lembranças. Essas lembranças antes, elas estavam guardadas sobretudo nas igrejas, isso é uma coisa muito interessante. E no decurso da época moderna, não, elas passam agora a estar nas casas, tá bom? Então, se você passa a chegar em casa hoje, dá uma olhadinha lá na sua estante, no seu aparador, enfim, provavelmente você vai ter um lugar que tem fotografia, que tem recordação de viagem, enfim, você vai ter quadros. Todas essas coisas, na verdade, servem como uma marcação de um determinado sentimento, uma determinada afetividade, que remonta a uma lembrança de algo que a gente fez. Essa é uma construção que passa a ser valorizada, sobretudo, na época moderna, tá? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que esses objetos, assim como esses novos espaços, eles estão ligados, tá, a uma ideia desses novos refúgios de intimidade, tá? Então, eles são, sobretudo, espaços ligados ao conhecimento de si mesmo, relacionado, portanto, a essa ideia de valorização daquilo que é mais precioso para esse indivíduo. A gente tem na tela de cima a moça lendo, vocês podem observar que atrás a gente tem uma parede cheia de quadros, tá? E embaixo a gente tem um casal aí numa troca de carinho. Isso ocorre também dentro de um espaço que é um espaço privado. Isso deixa de ser desejado como algo público, passa a ser cada vez mais parte do espaço privado, tá? Muito bem. A segunda fase desse processo está ligada à questão dos grupos de convivialidade que aparecem no decurso da época moderna, tá? Esses grupos são, sobretudo, associações de conversação, associações ligadas à leitura em voz alta, de debates, enfim. É interessante vocês observarem que no século XVIII, o período das luzes, muitos desses grupos vão se institucionalizar, vão se transformar em academias, vão se transformar em clubes, enfim, e vão perder parte importante da espontaneidade que marca o início dessa organização. Tá? Mas qual é a ideia básica dos grupos de convivialidade? Né? A ideia básica é que nesses espaços você vai conviver com aqueles que você escolheu conviver, tá? Então, é uma fuga tanto da multidão quanto da solidão. É um espaço em que você vai estar cercado por amigos. Lembrando que a amizade ela é entendida nesse período como um sentimento próprio de homens nobres, homens discretos, homens virtuosos, enfim, tá? Então, esse espaço de conviviabilidade, na verdade, vai se converter no século XVIII em espaços institucionalizados, que vão ser, sobretudo, espaços onde a chamada opinião pública vai passar a se organizar. Mas vocês vão voltar a falar desse assunto de opinião pública com o professor Josemar, então, por enquanto, me interessa grifar o momento em que isso ainda é espontâneo, ainda marca esse interesse individual de se aproximar de um determinado grupo de amigos que você escolhe ter, tá? Bom, e a grande transformação, talvez a mais contundente desse cenário como um todo, seja sem dúvida a transformação na família, tá? A mudança na feição da família, tá? A família ela passa na época moderna a ser o lugar de afetividade onde se estabelecem as relações de sentimento entre o casal e os filhos, e é sobretudo o lugar de atenção à infância, tá? Quero chamar a atenção de vocês para isso, porque a própria mudança na estrutura da casa reflete a mudança no papel ocupado pela família, tá? Cada vez mais a casa passa a ter espaços voltados para a preservação da intimidade doméstica, tá? Então, a intimidade dos quartos, por exemplo, a institucionalização da sala de estar ou do salão como lugar em que você vai receber as pessoas, mas os quartos onde você vai preservar a intimidade dessa família, enfim, uma divisão
entre o espaço da família e o espaço dos criados, dos empregados, tá? Um quarto específico para cada membro da família. Óbvio, gente, eu estou falando de mudanças que ocorrem, em primeiro lugar, entre as camadas mais abastadas, tá? São, sobretudo, os burgueses, e os nobres, os primeiros a fazerem essas mudanças, a vivenciarem essas mudanças, tá? Mas que acabam se convertendo num determinado ideal de como deve ser a casa e como devem ser, inclusive, as convivências, tá? Observem também que um novo código de maneiras, um novo código de civilidade também está associado agora ao aparecimento desse novo perfil da família, tá? Sendo a casa o espaço da família, o espaço da intimidade, já não é mais de bom tom as pessoas irem à casa do outro sem avisar previamente, tá? Então, esse novo código de maneiras, ele vai impor uma nova ideia de polidez, essa ideia de civilidade, esse controle, né? Dos afetos, das pulsões, enfim, dos contatos, tá? Então, no decurso da modernidade, se obriga à ideia de que o comportamento educado é o comportamento polido, é um comportamento discreto e é um comportamento que respeita a intimidade alheia. Então, você, por exemplo, que adora ir na casa dos outros sem avisar, entendeu? Precisa rever esse comportamento. Desde a época moderna, ele já é considerado, entendeu? Falta de educação. A ideia, portanto, de que é preciso preservar esses espaços voltados para a família, tá? No século XVIII, mais especificamente, a gente vai ter a família mantendo cada vez mais distância da sociedade. A família, então, confinada a um espaço limitado, uma zona da vida particular, que não é uma zona de atuação, por exemplo, do Estado. Não é? Então, é importante que a gente perceba que está havendo aí uma mudança gradual e ela vai ter consequências nisso, né? Aqui uma imagem para a gente pensar um pouco essa questão na mudança do estilo arquitetônico do lar. Como eu disse, a burguesia vai vivenciar essa mudança, mas a nobreza também, tá? Então, observe que a gente já fala de um quarto que é um quarto particular. Você tem a penteadeira, você tem ali a cama, você tem ali o quadro da dona do quarto, nesse caso, enfim. Mas há uma preocupação em ter cada vez mais uma esfera voltada para o privado, tá? Essa é uma outra representação. Aquela é uma imagem preservada de um quarto do período e essa é uma pintura do período, em que a gente observa que as pessoas aqui elas estão no salão, não é? Que é exatamente esse espaço institucional onde as pessoas devem conviver, não é? O lugar da intimidade são os quartos, enquanto que o salão é o espaço do convívio institucional, também o espaço em que você recebe as visitas, sobretudo, tá? Bom, o tópico que eu quero chamar a atenção de vocês agora diz respeito à questão da chamada revolução do sentimento. A gente tem um tópico no texto intitulado Revolução do Sentimento, Família, Maternidade, Novos Papéis Privados. Bom, de maneira geral, o século XVIII parece marcar uma guinada na maneira da Europa se compreender e, sobretudo, a maneira como os homens compreendem a questão do sentimento, tá? Emerge nesse período, tá? Uma nova maneira de se encarar, inclusive, os relacionamentos, tá? A ideia de que o homem tem direito à felicidade, a liberdade aparece como um valor, enfim, o amor romântico vai emergir a partir da segunda metade do século XVIII com mais força, inclusive na literatura, na arte, enfim. Há uma busca também de um contato maior com a natureza, enfim. Dentro desse cenário, tá, a família, evidentemente, vai ser impactada. Os casamentos entre os mais ricos, que tradicionalmente eram casamentos arranjados, tá? E, portanto, o casal praticamente não compartilhava de nenhum tipo de intimidade ou interesse em comum, inclusive era usual que cada um tivesse a sua própria vida, enfim, e cumprissem papéis públicos conjuntamente, tá? Pouco a pouco, esse modelo, ele começa a sofrer alterações e a sofrer, inclusive, críticas, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês que a principal consequência disso,
tá? Vai ser a emergência, primeiro, da ideia, tá? De que o amor, ele deve ser a razão principal para o casamento, tá? E essa ideia romântica, ela vai começar a ganhar espaço, sobretudo entre as famílias mais abastadas, tá? Bom, bonitinho isso, né? Essa é uma tela do período que representa Romeu e Julieta, tá? Pois é, mas a coisa não fica só na questão do amor romântico. Quem leu o texto já percebeu que as consequências desse modelo, elas são bastante diversas para homens e mulheres. Mas para a gente poder entender essas mudanças, a gente tem que convidar aqui um personagem famoso, tá? Que é o nosso velho conhecido, o Jean-Jacques Rousseau, tá? Rousseau vai escrever um livro no século XVIII que vai se transformar rapidamente em um best-seller, e esse livro vai ter um grande impacto, na verdade, na maneira como o mundo ocidental se enxerga os relacionamentos, tanto o relacionamento marido-mulher quanto o relacionamento com os filhos, tá? Nesse livro, Emílio, ou da Educação, Rousseau, ele define, ele delimita, ele descreve, descrever talvez seja a melhor palavra, tá? As mulheres como sendo criaturas domésticas, tá? Que deveriam ser comandadas pelos seus maridos e excluídas da vida pública, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês que Rousseau não é o único a pensar assim, tá? Mas talvez a obra dele tenha sido a que maior impacto teve sobre esse ambiente, tá? E mesmo depois da Revolução Francesa, essa é a ideia que vai prevalecer, tá? Então, a ideia é de uma mulher doméstica que tem na família o centro da sua vida, se transforma paulatinamente, tá? Na maneira como essa sociedade europeia começa a enxergar essa nova relação entre os gêneros, tá? Então, a família, ela passa a estar restrita a esse espaço de vida privada, tá? Impermeável, e os papéis passam a estar bem definidos, tá? Então, a gente vai ter uma oposição entre o público e o privado, e sendo que homens e mulheres, portanto, também vão estar em polos opostos dentro dessa nova lógica, né? A mulher, ela passa a ser a mão que balança o berço, né? Ela passa a ser o poder por trás do trono, né? Enquanto que os homens, eles vão assumir cada vez mais o papel de liderança, inclusive de liderança política, e as mulheres vão ser condenadas a um espaço maior de silêncio, tá? Mais do que isso, muitas mulheres vão acabar assumindo um papel apenas decorativo. Quero chamar a atenção de vocês, tá? Esse papel decorativo não era visto, inclusive, desde a Renascença, tá? Então, em alguns sentidos, a posição da mulher, inclusive, regrediu significativamente durante o período, tá? Esse quadro, que é um quadro do século XVIII, a gente percebe aí a questão da hierarquia dos papéis, né? O homem acima da mulher, que está acima da criança, tá? A maior parte dos homens das luzes realmente ressaltou esse ideal tradicional de uma mulher silenciosa, de uma mulher modesta, casta, subserviente, condenando, portanto, a ideia de uma mulher independente, uma mulher poderosa, enfim, tá? Para vocês terem uma ideia, no início do século XIX, as mulheres, elas passam a ser consideradas propriedade dos seus maridos, tá? E a quem elas deviam obediência em troca de proteção, tá? E eu estou falando do Código Civil de Napoleão, que é o código mais moderno do período, tá? Uma outra ideia que vai se desenvolver no decurso desse período está associada agora à ideia de maternidade. Aqui é uma outra tela mostrando essa questão aí do marido, a mulher voltada para a criança, não é? As crianças bem cuidadas, afinal de contas, essa é a função primordial dessa nova mulher, não é? Um papel que vai aparecer com uma outra roupagem também no decurso da época moderna e que traduz essa novidade em termos de sentimento, é a questão da noção de maternidade. Eu quero chamar a atenção de vocês
que Rousseau vai recomendar que as mães amamentassem, criassem seus filhos, enfim, recriminando aquelas que deixavam de fazer isso por outros interesses. No entanto, até o século XVIII era absolutamente comum o uso de amas de leite, tá? Tanto pelas mulheres da burguesia que trabalhavam, as operárias que trabalhavam, quanto entre as mulheres da elite, da aristocracia, tá? Então, esse sentimento de maternidade, que hoje, mais do que nunca, a gente reproduz esse discurso dessa ligação materna como algo, instinto materno, enfim, essa é uma construção da época moderna. Até a época moderna, na verdade, os pais pareciam indiferentes à criação dos seus filhos, tá? Essa nova feição da modernidade passa por essa redefinição dos papéis de gêneros, né? Papel entre homens e mulheres, tá? O Philippe Henriet, na pesquisa que ele faz sobre a infância, ele destaca, inclusive, que a ideia de infância era uma ideia estranha à sociedade medieval, tá? Então, esse sentimento novo em relação à criança, essa afeição em relação à criança, enfim, a preocupação em não tratá-la como um adulto em miniatura, enfim, ela é uma construção da época moderna, tá? É importante a gente lembrar que até o final do século XVIII, mais ou menos 50% das crianças morriam antes de completar 2 anos, tá? E que, na verdade, a morte era uma característica muito presente no cotidiano das pessoas de maneira geral. No entanto, datam também desse período, tá, o aparecimento dos primeiros brinquedos. Eu separei essa imagem exatamente, vocês podem ver do lado da menina na cadeirinha, tem um tamborzinho pendurado, no chão tem uma flauta, enfim, tá? Que são brinquedos já voltados para essas crianças, uma tentativa, então, de dar a essas crianças algum tipo de distração característico da fase em que elas estavam. Essa não é uma preocupação anterior, tá? É resultado, sem dúvida, de uma mutação social, de uma mutação urbana muito grande, tá? E, sem dúvida, a obra de Rousseau teve uma grande contribuição nesse processo, tá? No decurso do século XVIII, especialmente, as mulheres, primeiro as francesas, enfim, começaram a amamentar, tá? E elas começam a encontrar um novo interesse na maternidade, tá? Depois da Revolução Francesa e no decurso do século XIX, essa experiência feminina ela vai se redesenhar, mas de maneira geral o que se populariza é o ideal da mulher restrita à esfera doméstica, tá? A ideia de mães devotadas, mães que amamentavam, enfim, tá? Mães voltadas para o cuidado do lar, para o cuidado da família. Então, observem que, na verdade, a gente tem aí avanços e retrocessos, se a gente parar para analisar essas relações privadas, tá? Novos contornos, né, fazem, portanto, as novas feições desses relacionamentos entre gêneros no decurso da modernidade e vão ter consequência direta no início da contemporaneidade. Ok, pessoal? Eu acho que esses são os tópicos principais que a gente abordou no capítulo. Eu espero que vocês tenham lido, eu acredito que deu para acompanhar bem. Eu tentei acompanhar também os exercícios para que vocês tivessem mais facilidade de responder. E eu espero, então, que vocês tirem o melhor proveito possível e até a nossa próxima web, tá? Um abraço para todos.